entendido também por vários juristas brasileiros como erros processuais do Supremo Tribunal Federal, que cabe ao Supremo, né, ter uma máxima que é horrorosa, o Supremo pode errar por último. O objetivo não é errar, quando se faz justiça é tentar acertar, pelo menos essa é a intenção. Esse é o ponto de vista que precisa ser explicado. Se há todo um exagero agora e, digamos, medidas não constitucionais, ilegais, isso vai ser também lá na frente revisto ou não será? Porque depende da capa do processo. Vamos lá, vamos falar um pouco de economia. Ô, Nogueira, você está bem? Tudo bem, Piotr? Queria pegar um gancho no que você falou. Pois não, por favor. Acabei de chegar de Ribeirão Preto, onde está acontecendo o AgriShow, que é a maior feira agrícola da América Latina. Sabe o que eu mais ouvi dos empresários lá? Insegurança jurídica provocada pelo Supremo Tribunal Federal. É a razão número 1 para se postergar investimentos no Brasil. Exatamente. Não só dos investidores brasileiros, como dos estrangeiros, aí eles não entendem absolutamente nada. Não, aí que eles não entendem nada. O estrangeiro já está maluco. Agora, o investidor brasileiro, o empresário brasileiro, está muito assustado com o Supremo Tribunal Federal. Uma vez eu perguntei para um grupo de empresários, de investidores estrangeiros, estava tendo muita oscilação no câmbio. Isso preocupa vocês? Eles falaram, não, para isso tem uma ferramenta, chama-se hedge cambial. O problema é a insegurança jurídica. E só se falou nesse assunto. Exatamente. Confirmando a sua percepção também. Exatamente. Nogueira, vamos lá. Tem decisão do Copom daqui a pouco, provavelmente em torno das 6 horas. Isso. Aqui do Comitê de Política Monetária, muito provavelmente deve ficar os 13,75, a manutenção da taxa básica de juros. Mas os Estados Unidos também tiveram reunião hoje, né? Exato. Hoje foi a chamada super quarta-feira dos juros. O Fed, Banco Central Americano, elevou pela 10ª vez consecutiva a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. E havia uma expectativa do mercado de que o Fed, o Banco Central Americano, iria sinalizar uma pausa nessas altas. Porém, na entrevista coletiva após o comunicado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não é bem assim não, que tudo vai depender dos próximos dados econômicos. Conclusão, Piotr, o mercado reagiu com muita cautela, não houve euforia nenhuma, porque pode ser que os juros continuem subindo nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil não haverá surpresa, Selic em 13,75% ao ano e nenhuma chance de o nosso Banco Central sinalizar queda na próxima reunião no mês que vem. O ministro da Fazenda chegou a dizer que os novos diretores do Banco Central, até porque tem 2 ali que vão sair, até por uma questão de prazo, podem sair esses nomes essa semana, mas parece que também não vai sair. Depende do presidente Lula. É ele que vai encaminhar. O ministro da Fazenda, ou de fato? É o ministro de fato da Fazenda. Não, ele disse que qualquer dúvida ele ia dizer o que podia se fazer, tirando completamente a autoridade em boa parte dos casos do ministro Haddad. Sim. Temos o mercado, Serginho? Temos sim. Vamos lá, temos aqui... O mercado andando de lado, né? Porque a Bolsa não sabe se cai, se sobe, se não tem decisão, tem que aguardar amanhã para repercutir. O dólar está caindo 1% e é importante explicar por quê. Como o mercado imaginava que o Fed iria sinalizar a pausa da alta de juros, houve uma expectativa de que o dólar ia cair no mundo inteiro. E aí o dólar acabou fechando nessa queda de 1%. Mas pode ser que amanhã, diante das declarações do Powell, haja uma nova alta aqui no Brasil. 0,99 nesse momento, a 4,99 a cotação do dólar, abaixo dos 5. Chegou a subir de manhã, mas enfim, o Ibovespa agora com 0,08 é isso que andar de lado, né? Não tem muita diferença. 0,08 de queda, 101.847 pontos. Agora, se o presidente Lula anunciar os novos 2 integrantes da diretoria do Banco Central, e dependendo dos nomes, isso pode ter alteração nesses índices todos aqui. Sim, depende da qualidade dos nomes. Lembrando que haverá sabatina no Congresso, então, em tese, tem um filtro. Agora, outra coisa interessante que eu ouvi em Ribeirão Preto, Piotr, lá na AgriShow, foi o seguinte: ontem, o adiamento do PL lá da censura mostrou que o governo não tem base para aprovar nada. E aí os empresários ficaram preocupados sobre qual o futuro do arcabouço fiscal e da reforma tributária sem uma base governista. O presidente deu bom dia hoje e não apresentou nenhum projeto para retomar a economia. Obrigado, viu? Obrigado, Piotr. Vamos seguir aqui. Bom, obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Prós e Contras está terminando aqui. Na sequência tem o 3 em 1 com Evandro Cini. Eu volto amanhã, às 4 horas da tarde aqui no Prós e Contras. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Três em 1, Jovem Pan. Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio e no YouTube. É muito bom ter a tua companhia por aqui.
Comigo já estão os nossos comentaristas, prontos para o nosso debate. Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro, aos colegas e audiência. Gustavo Segré, muito boa tarde para você. Obrigado, boa tarde para você, para a nossa audiência e para nossos queridíssimos colegas. Fábio Piperno, seja muito bem-vindo também. Tudo bem, senhores? Como estamos? E é claro que a gente começa esta edição do 3 em 1 com o principal fato do dia. Nós vamos falar da operação que foi feita hoje pela Polícia Federal com mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e que resultou também na prisão de 6 pessoas, entre elas 3 dos principais auxiliares, assistentes de Jair Bolsonaro. Inclusive, há desdobramentos com mais informações que vêm aparecendo da Polícia Federal ao longo desta tarde e a gente vai debatendo esse assunto com você aqui com os nossos comentaristas. De qualquer forma, antes da gente jogar para o nosso debate, eu já gostaria de trazer também o outro lado, porque segundo a própria defesa de Jair Bolsonaro, não há ou não houve qualquer tipo de tentativa de fraude e ele nunca teria tentado esconder que não se vacinou contra a Covid-19, até porque criticou bastante tudo aquilo que foi feito para tentar combater a pandemia à época. E o presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente, vamos falar assim neste momento, ele falou numa entrevista exclusiva com o Pânico, aqui na Jovem Pan. A gente vai trazer um trecho exatamente para ouvir todos os lados por aqui. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se não me engano, uma vez foi para a Itália, se não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala assim, eu não lembro se foi a Itália. Daí eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então não existe fraude da minha parte no tocante a isso. Bom, já temos o lado, então, de Jair Bolsonaro dizendo que não houve qualquer tentativa de fraude. Segundo a Polícia Federal, nessa investigação foram inseridos dados no sistema do Conect SUS para que autoridades como Jair Bolsonaro e seus assistentes, assim como a filha mais nova de Jair Bolsonaro, tivessem acesso ao certificado de vacinação para poderem viajar para os Estados Unidos. Isso é o que apura a Polícia Federal. E justamente para trazer as novidades, eu quero falar agora com o Bruno Pinheiro, que está em Brasília acompanhando toda essa operação, toda essa repercussão. Pinheiro, eu queria entender de você o que a Polícia Federal foi confirmando ao longo da tarde. Há, de fato, a informação de que esses certificados foram falsificados e aí agora eles vão tentar descobrir de que forma que agia essa união de pessoas que trabalhava nessa fraude? Muito bem-vindo. Exatamente, Evandro, você tinha uma ótima semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, só para a gente entender que na residência do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, a polícia encontrou então esse comprovante que foi adulterado, ou seja, essa informação que foi inserida de forma ilegal e estava na residência do ex-ajudante de ordens. Isso vai ajudar a essa implementação da operação que iniciou nesta quarta-feira. Na mesma residência, a polícia encontrou também uma quantidade em dinheiro avaliada em aproximadamente cerca de R$200 mil que estavam dinheiro em espécie na residência do ex-ajudante de ordens, que foi ouvido aqui na sede da Polícia Federal. Ele ficou em silêncio, aliás, é um direito de quem está sendo ouvido. Ele ficou em silêncio, não respondeu, já seguiu essa orientação dos seus advogados. Já foi retirado aqui também desse local onde essa oitiva aconteceu. Ele foi retirado em viaturas do comboio da Polícia do Exército, já que ele é um oficial do Exército, onde ele vai ficar aguardando todo o desenrolar
dessa operação. O depoimento de Bolsonaro, que era aguardado hoje, os advogados alegaram que estão acessando esses autos e logo na sequência ele será ouvido. A gente continua acompanhando de plantão aqui na Polícia Federal. Evandro. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. O espaço está aberto para você, é só nos chamar. Vamos lá, então, já jogar para o nosso debate. Nós temos 3 dos principais auxiliares presos nesta operação da Polícia Federal. São eles o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e também Sérgio Cordeiro. Celular de Jair Bolsonaro apreendido para que haja uma apuração da Polícia Federal e essas informações que vêm agora de que fato teria havido uma fraude nesses registros feitos no sistema para que esses certificados fossem emitidos. De que forma que isso cai hoje para Jair Bolsonaro e seus auxiliares? E eu começo contigo, Gustavo Segré. Obrigado, Evandro. Chama muito atenção, primeiro, estamos falando de um ex-presidente. Sim. A questão é delicada do ponto de vista da operação em si. Bem um dia depois da falida tentativa do governo de apurar essa votação das PLs. De qualquer maneira, chama atenção também, e devemos ser objetivos e cuidadosos nesse momento, que um auxiliar de um presidente desconhece qual é o salário que ele tinha, tenha 200 mil reais na casa dele. Chama atenção. Mas, de qualquer maneira, são coisas que a Polícia Federal deverá investigar e poderá concluir em relação a esse processo de investigação. O que sim me parece é que Bolsonaro já falou inúmeras vezes, foi criticado por isso, que ele não estava se vacinando, que não ia se vacinar, que era contra a vacina. Então não vejo a necessidade de ir a uma operação tão direta contra o ex-presidente para checar se ele tinha fraudado a questão da vacina. Até porque, imaginemos por um momento, qualquer pessoa viaja, nós viajamos para um país. Já viajei para países onde era solicitado o passaporte de vacinação. Inclusive, estando fora para entrar no Brasil, era pedido passaporte de vacinação. Então você tinha que entrar, ou tinha o print, que às vezes não era suficiente, ou você tinha que entrar no momento que era solicitado ao SUS ou ao governo de São Paulo, dependendo qual era o estado provincial que a pessoa residisse, e tinha que mostrar que tinha 2 doses, ou a terceira, ou a que tiver. Eu não vejo que um presidente da República tenha que andar mostrando o seu celular para fazer migração num país. Não é assim. Quem faz tudo isso era a questão protocolar, que é para isso que faz. Então, qualquer coisa que pudesse ser buscada, não imagino que estivesse no celular do presidente. E da mesma maneira que foi solicitado o celular da ex-primeira-dama, me parece que poderia ter sido feito a mesma coisa em relação ao celular, porque estamos falando de um celular de um ex-presidente, não estamos falando de um celular de um cidadão qualquer. E por último, para concluir, todas as questões de possíveis delitos devem ser investigadas e as pessoas que cometem delitos devem responder por esses delitos, independente de que ideologia tenha, o cargo que ocupou ou quem for. Mas me chama essa memória quando a ex-presidente Dilma Rousseff fez na canetada um decreto nomeando chefe da Casa Civil a Lula e nada aconteceu. Então, é uma questão meio confusa, porque, tá certo, naquele momento não estava o ministro Alexandre de Moraes no STF. Mas é preciso que estivesse Alexandre de Moraes para que isso poderia ser investigado na época? Essas são as questões que às vezes deixam uma sensação ruim, porque tem um ataque muito forte e deve ser investigado para um lado, mas o outro está tudo bem. Você enxerga que poderia haver certa fragilidade jurídica neste caso, hein, Fábio Piperno? Boa tarde a todos. Não tem fragilidade jurídica, até porque eu nunca vi nenhuma operação da Polícia Federal feita à base do nada, não é? Brotou na imaginação de alguém e foi lá e fez uma operação. Veja, o Segré, ele levanta uma série de pontos, e com os quais eu concordo com alguns, discordo de outros. No caso, por exemplo, da nomeação do presidente Lula, ela foi, inclusive, cancelada, ela foi suspensa por Gilmar Mendes, que depois, anos mais tarde, se declarou arrependido de algumas medidas que ele tomou naquele momento. Lula seria nomeado exatamente para trabalhar no Congresso, para tentar os votos suficientes para livrar a Dilma da cassação, ele que tinha muito mais trânsito do que ela entre os parlamentares. Mas veja,
Em relação, por exemplo, ao Tenente-Coronel Cid. Tenente-Coronel Cid é assim, caçapa cantada de todos os escândalos que envolvem o Bolsonaro. Inclusive no caso das joias. Opa, Coronel Cid foi quem, inclusive, tentou, no dia 28 de dezembro, articular aquela última... Aliás, quem tentou não, quem articulou aquela última tentativa de resgatar as joias em Guarulhos, recrutando uma pessoa lá do seu staff para viajar para São Paulo para tentar a negociação, felizmente muito mal sucedida, porque o funcionário da Receita Federal se mostrou alguém absolutamente seguidor das regras do jogo e incorruptível. Aí tem a questão do celular da primeira-dama. Isso já foi, inclusive, resolvido, né? A primeira-dama está lá com o celular dela. Sim, não foi apreendido. Até porque, exatamente, ela não foi citada pelo STF. Mas o presidente Bolsonaro, sim. E veja, o presidente Bolsonaro não é só por uma suposta tentativa de fraudar dados para entrar nos Estados Unidos. Ele, como presidente da República, não precisava, ele estava dispensado da apresentação desse documento por conta aí das regalias diplomáticas. O presidente Bolsonaro, não vamos esquecer, ele esteve, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU em 2021, em setembro de 2021, quando o governo americano, na época em que o governo americano já fazia essas exigências, e lá naquele momento, inclusive, no único encontro que ele teve com o chefe de Estado lá de um país verdadeiramente relevante, ele tomou uma dura do Boris Johnson, que foi falar para ele que ele, Boris Johnson, tinha tomado 2 doses da Pfizer. Então, o presidente Bolsonaro não precisava desse documento para ingressar nos Estados Unidos. E a filha dele? A filha dele, em tese, sim, mas o presidente Bolsonaro apresentou um atestado, né, dizendo que a menina tinha lá, enfim, questões, enfim, problemas cardíacos e tal, e a vacina, de alguma forma, poderia, então, lhe fazer, enfim, lhe provocar algum tipo de dano, então ela também foi dispensada disso. Ora, por que, de fato, o Bolsonaro é investigado nisso? Porque a Polícia Federal identificou uma quadrilha que frauda dados nos sistemas do Ministério da Saúde e como pessoas próximas a ele são suspeitas e encontrou-se lá, inclusive, um documento lá com, enfim, o Tenente-Coronel Cid, Bolsonaro também passa a merecer, na avaliação da Polícia Federal, esse tipo de suspeita e, aliás, esse tipo de investigação. E, inclusive, o despacho de Alexandre Moraes agora à tarde deixa isso muito claro. O Alan Gani, o Fábio Piperno acabou de mencionar que a Polícia Federal ela não faria operações do nada e colocou também qual é a posição de Jair Bolsonaro nessa investigação. Eu lembro que a Procuradoria-Geral da República mencionou que a operação não deveria exatamente ter Jair Bolsonaro como alvo porque ele não saberia do esquema, segundo a Procuradoria-Geral da República. De que forma que você enxerga a opinião de Piperno e de que forma que você vê esta operação? Muito bem-vindo. Boa tarde novamente, Evandro, a toda a nossa audiência. O Piperno disse que não há fragilidade jurídica. Eu vou começar a minha fala apontando as fragilidades jurídicas. A primeira dela: o Bolsonaro não tem mais foro de função, ele não é mais presidente da República, ele não tem mais foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal, assim como esses assessores. Então, a autorização deveria ser feita com a justiça comum. Como foi com o presidente Lula? Os crimes cometidos à época, que a Lava Jato, no rol ali da Lava Jato, que descobriu, enfim, foram julgados pelo juiz Sérgio Moro na primeira e na segunda instância. Justiça comum. A mesma coisa se aplica ao ex-presidente Temer, que também, quando perdeu o foro privilegiado, teve o seu julgamento na justiça comum. Então, essa é a primeira irregularidade jurídica que eu vejo aí, tecnicamente falando. Segundo ponto, busca e apreensão é uma medida extrema, só perde para a prisão. Para que uma busca e apreensão se o Bolsonaro está falando, olha, eu sempre disse que não tomei a vacina. Aí tem um dado lá no sistema de um documento dizendo que ele tomou. Você já teve a materialidade do suposto crime, então para que uma busca e apreensão? Me parece que é exagerado.
Terceiro ponto. Há um inquérito, quando há um crime, começa um novo inquérito. É assim que ocorre. Tem um novo crime, começa um novo inquérito. Agora, há uma inversão da lógica. Há um inquérito aberto há anos, né, e que se junta o inquérito lá da fake news, a investigação da fake news, com milícias digitais. E aí, você vai jogando todos os crimes dentro desse inquérito. O que tem a ver vacinação com milícia digital ou com fake news? Absolutamente nada a ver. Né? E você vai jogando para dentro, então não existe esse inquérito perpétuo, esse inquérito aberto. Teve um novo crime, ou uma suspeita de um novo crime, acredito que deve haver sim uma nova investigação, num novo inquérito autorizado pela Justiça Comum. E por fim, finalizo a minha fala com: qual é o interesse público em relação a isso? Segré, o que você gostaria de colocar? Que me parece subestimar a inteligência da nossa audiência indicar que a Dilma nomeou o Lula para que ele fosse um negociador perante o Congresso. Na época foi nomeado para ele não ir preso, por isso que o Gilmar Mendes tirou. Mas não era para fazer uma negociação. Tanto que tem o áudio, que depois foi tirado logo do ar, quando a Dilma menciona o Lula: estou te mandando, não me lembro o nome da pessoa, mas era um nome muito conhecido, que está agora no governo, para, pelas dúvidas, você entende se precisar. Então, não era para negociar nada com o Congresso. Me parece que vale a calação por respeito à nossa audiência. Piperno, eu vi que você olhou para o Segré agora. Mas é claro que vale. É lícito que se tenha esse tipo de suspeita que o Segré tem, porque, de fato, havia uma investigação iniciada por Sérgio Moro contra o Lula. Mas também era fato que há muito tempo no PT se discutia a possibilidade do Lula ir para o Ministério exatamente para negociar com o Congresso. A Dilma precisava dessa articulação política e não tinha. Ele seria a pessoa... Aí, justo naquele dia, né, do áudio do Bessias, entrega o Bessias, Lula, você entrega esse documento. Naquele dia que havia toda uma expectativa... Se você precisa. É a teoria da coincidência, né? Vamos inventar a teoria da coincidência. Ele foi nomeado exatamente naquele dia. Naquele dia ele foi nomeado. Pois é, você já entendeu. Você que está nos assistindo, é a teoria da coincidência. E ele não é... primeiro, não existe esse falso paralelo, essa falsa simetria. E depois, o presidente Lula teve a sua nomeação impedida. Mas para qual questão vocês gostariam de seguir? Que existem dois pesos, duas medidas? Seria? Lógico. Quantas vezes menciona, o Lula não sabia de nada. Não era dele o triplex, não era dele o sítio... Não era dele nada. Tá bom, vamos supor que sim. Ele não sabia de nada. E ele falou, pode ter tido... Falou o presidente Lula, na época. Pode ter tido caso de corrupção, sim. Tem muitas pessoas que afirmam isso. Eu não sabia de nada. Então, por que o Bolsonaro deveria saber se tinha caso de corrupção? E não estou dizendo que seja tirado de investigação. Tem que ser investigado, perfeitamente. E como que você vê a questão da Procuradoria-Geral da República mencionar que a figura de Jair Bolsonaro, neste momento, não seria necessária para essa investigação? Mostrando o limite que a justiça está indo, extrapolando provavelmente a sua fala. E você, Piperno, como vê essa manifestação da PGR? Não, primeiro que o Bolsonaro precisa saber se ele tomou ou não morfina quando ele fez essas declarações de que ele é, enfim, inocente. Porque outro dia, mentiroso como ele disse que tomou morfina. Por isso, então, ele não se lembrava do episódio lá envolvendo a Joyce. Então, ele é um cara, desculpa, a publicação. Exatamente, a retuitada lá do vídeo. Então, no caso de 8 de janeiro. Exato, então precisa ver se o presidente estava com as suas faculdades mentais, né, em plena atividade, porque ele parece que é alguém um pouco vulnerável a isso também, né? Você vê essa onda de mentiras de Jair Bolsonaro que possa culminar exatamente no enfraquecimento da figura dele com essa operação da Polícia Federal, Alan? Olha, em relação à vacina, ele nunca mentiu, ele nunca escondeu que não havia tomado a vacina. Lá no outro caso das joias, do tweet, na verdade, né, que ele lança lá, retuita uma postagem do Facebook questionando urnas, ali me pareceu uma desculpa meio esfarrapada aí pelo advogado, que foi sem querer. Agora, nesse caso, ele sempre deixou claro. Então, o que se deve investigar primeiro,
houve essa alteração no certificado de vacinação do Bolsonaro? Esse é o primeiro ponto. Se houve, ele tem culpa? Ele foi o mandante? Houve conexão com ele? Terceiro, tudo isso deveria estar a cargo da justiça comum, como eu disse anteriormente na minha fala. Fala, Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão por uma coisa que lembrei agora. Talvez, eu não sei, se essa investigação não começou a partir da retirada do sigilo do cartão vacinal do Bolsonaro. Porque não precisava colocar, e aí estou me colocando um advogado do diabo, não precisava colocar um sigilo de um certificado vacinal que ele abertamente tinha dito que não tinha tomado a vacina. Então é muito provável que, liberado isso, a justiça, a PF, digam, opa, peraí, colocar um sigilo, tirar um sigilo, o que tem aí dentro que deva ser colocado em sigilo? Não sei a resposta, mas pode ser que tenha chamado a atenção. Que foi, Piperno? No momento da quebra do sigilo do cartão vacinal dele, acho que o Segré e o Alan não estavam aqui ainda. Eu disse várias vezes que eu era contra aquilo, porque, para mim, aí sim é uma medida de quebra de uma liberdade individual. Então, e inclusive isso acabou sendo revogado depois, né? Aquilo, para mim, era uma medida descabida naquele momento. Se ele mentiu ou não, é uma questão de foro íntimo que pode ter um impacto político, mas naquela situação ele contar ou não uma mentira não era exatamente crime. Agora, a questão que passaria a ser tipificado como crime é se houve um esquema que fraudasse essas informações, um esquema que proporcionasse a alguém entrar de forma, digamos, sorrateira, ilegal, nos sistemas do Ministério da Saúde, para aí sim causar, enfim, montar inclusive uma rede de falsificação de informações. Eu quero trazer mais também um detalhe da questão do relatório da Polícia Federal, que diz que Jair Bolsonaro, Mauro Cid e também o Marcelo Câmara, eles tinham plena ciência da inserção desses dados fraudulentos no sistema do Conect SUS para que fossem emitidos esses certificados que permitissem a eles viajar para fora do Brasil, tendo o certificado, mesmo não tomando a vacina. Alan Gani. Então, mas baseado em que essa plena certeza? Me parece que é muito abstrato, né? Eu conversei aí com alguns juristas, que foi muito rápido, saiu essa informação agora, né? Antes estava em sigilo, e me parece que está tudo muito solto. Cadê a prova material? Esse é o ponto, de que houve uma interferência do Jair Bolsonaro alterando o sistema. Se houve, aí sim eu tenho uma configuração de um crime, mas por enquanto me parece apenas ilações. A Polícia Federal menciona inclusive as datas em que percebeu a inserção desses dados, depois de algum tempo uma retirada destes dados por meio de uma funcionária da Secretaria de Saúde, que pertence à saúde da cidade de Duque de Caxias, que também fica no Rio de Janeiro, na tentativa de se apagar que houve ali uma inserção dos dados. Ou seja, a Polícia Federal vai colocando em seu relatório várias questões que vão apontando uma vontade desse grupo de criar essas informações, mesmo não havendo a vacinação dessa autoridade, de sua filha e também de seus aliados, e inclusive um grupo todo performando em volta também para que as informações fossem apagadas depois. Isso não seria suficiente? Questionando justamente o que você acabou de colocar, Alan Gani, e aí eu vou passar depois eu acho que tem que ser provado isso, né? Quer dizer, pode ser uma coincidência, mas eu acho que tem que ter alguma coisa material, alguma prova material nesse sentido. Eu acho que ainda é muito cedo. Agora, se for provado que de fato ou ele sabia, ou uma omissão, ou uma intromissão onde ele pediu para alterar, aí tem a configuração de um crime, né? Mas eu ainda acho que é muito cedo para a gente tirar algumas conclusões. Toda essa determinação da Justiça se baseia num relatório da Polícia Federal. Você acredita, Gustavo Segré, que a Polícia Federal agiria sem ter provas, sem ter algo muito robusto para prender 6 pessoas e fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente da República? Eu imagino que a PF sempre elogiamos o trabalho da Polícia Federal, e me parece que deveria ter pelo menos uma suposta confirmação de que um crime está em andamento para fazer
essa investigação. Se for uma investigação do nada, é uma tendenciosidade que não se observa na Polícia Federal, pelo menos até agora. Agora, eu chamaria a atenção de duas coisas, Evandro. A primeira, qualquer pessoa pode pensar o que quiser do presidente Bolsonaro, mas sempre um dos problemas discursivos é que ele falava o que ele pensava. Nunca andou imaginando, vou falar isso, que pode pegar bem, ou não falar aquilo, porque pode pegar mal. Ele falava o que tinha na ideia e soltava. E isso lhe trouxe muitos problemas. Nunca ele negou que não tinha tomado a vacina. Eu imagino um presidente se juntando com alguns assessores dizendo: vamos fraudar o registro do SUS, porque eu estou entediado. Então vamos fazer alguma coisa. Não. Mas o que a Polícia Federal motivo? aponta, Gustavo Segré, é que haveria a fraude no sistema do SUS porque pessoas não vacinadas precisariam do certificado de vacinação para poder sair do país. E, segundo o relatório da Polícia Federal também, a inserção dos dados teria acontecido justamente antes de uma viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Esse seria o motivo. O fato do presidente colocar que ele não se vacina, isso não é mistério para ninguém. Ele fez questão de falar isso mais de uma vez. O que a Polícia Federal questiona é: para que fraudar dados se você não se vacina? Se mantenha não imunizado, mas também não vai poder acessar aquilo que o não imunizado não acessaria naquele momento. Mas por que fraudar dados do sistema do SUS para favorecer essas pessoas? É isso que eu estou questionando a vocês. Mas aí, vamos lá, imaginemos que acontece isso. O Bolsonaro ia viajar e algumas pessoas vinculadas ao seu grupo de protocolo tinham que ir e não estavam vacinadas. Até não estavam vacinadas porque não acreditavam na vacina ou porque queriam fazer solidariedade com Bolsonaro. Eu imagino qualquer de nós, e muito mais um presidente da República, e muito mais a responsabilidade do exemplo e a responsabilidade ética no cargo que deveria ter, de dizer: senhor, se o Evandro que tem que vir comigo não está vacinado, o Evandro fique, que venha outra pessoa que tenha vacina. Não fraudar essa questão para que o Evandro vá. Estamos falando do presidente da República. Então, se tiver, imaginemos por um minuto que teve uma pessoa de Duque de Caxias que alterou. Os sistemas hoje têm a possibilidade de ir rastreando as questões. E vou tomar um exemplo, numa empresa bem pequena, tem um cara que digita e quando tiver alguma alteração de cadastro, tem que ter um outro ou vários que confirmam, através de uma senha específica, que essa alteração está confirmada. Não me parece de jeito nenhum que o sistema do SUS permita que qualquer pessoa altere o que quiser sem nenhuma necessidade de ter uma alteração com um cargo posterior. Fala, Gabi. Não, só uma dúvida, me refresca aqui a memória, Evandro, os colegas. Quando é que o Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos, essa última viagem? Foi em 30 de dezembro. Exatamente. Houve a inserção depois do dia 20 de dezembro e a viagem Então, teria acontecido em 30 de dezembro, ele seria ainda presidente da República, correto? Sim, ele não precisaria... Inclusive foi dias antes dele terminar o mandato dele. Então, assim, ele não precisaria do cartão vacinal para sair do país, né? Porque geralmente esse cartão ele é exigido não lá nos Estados Unidos. As autoridades americanas não pedem ali na imigração. No embarque. No embarque. Você não consegue embarcar aqui. Então, me parece que ele não precisaria fazer isso. Se isso foi feito, aí é uma burrice, não precisaria. Tá certo que o embarque é para companhias comerciais. Então, Sim, exatamente. Autoridades, mas a autoridade até então... As próprias autoridades americanas mencionaram que no caso de diplomatas ou presidentes da República, a atuação é diferente, por exemplo, de pessoas como nós, que vamos viajar e precisamos apresentar o certificado. Agora, o que a Polícia Federal menciona é que, além da manipulação nos dados de Jair Bolsonaro, houve a manipulação nos dados também de sua filha e do seu auxiliar, o tenente-coronel Cid, e de seus familiares também, para que eles tivessem acesso a esses documentos e pudessem deixar o país. Até porque esses principais assistentes de Jair Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos e também permanecem circulando com o Jair Bolsonaro depois que ele retornou ao Brasil. Eles fazem parte dessa equipe de 8 integrantes que é permitida a um ex-presidente da República depois que ele deixa o poder.
Fábio Piperno, nós temos aqui contestações sobre a robustez dessa investigação da Polícia Federal. Eu queria entender de você como que você enxerga isso. Não, veja, dentre esses 8, pelo menos eu não sei hoje, mas no início não estava o tenente-coronel Cid, porque ele havia, inclusive, sido nomeado para comandar um batalhão em Goiânia logo após a saída do governo. Exatamente. O presidente Lula solicitou que essa nomeação fosse suspensa. O general Dutra não concordava com isso e esse teria sido, inclusive, um dos estopins pela queda do general Dutra. Agora, eu acho, é o que eu disse no começo, o presidente Bolsonaro, ele tinha essa imunidade diplomática. Então, em tese, ele não precisaria desse documento para viajar. Exatamente. E as próprias autoridades americanas questionaram isso também, justamente porque se questionava as viagens dele para os Estados Unidos. Para voltar ao Brasil, eu não sei como seria a regra, mas de qualquer forma, esse documento ele é exigido para ingressar nos Estados Unidos até o dia 12 de maio, mas ele com imunidade, enfim, ele não precisaria naquele momento. A questão é que o fato, esse dado que o Segre levantou, ele é de fundamental importância porque ele também faz parte das minhas suspeitas. Ou seja, quando se quebrou o sigilo do cartão vacinal do presidente, talvez alguém tenha detectado alguma informação que não tinha lá conformidade com a realidade. Isso é possível. A outra coisa, houve uma investigação porque já se chegou a Duque de Caxias, já se sabe que lá há um foco de pessoas que conseguiam entrar nesse sistema para mudar e a partir da rastreabilidade de tudo isso se chegou a Brasília. E isso também é uma possibilidade. Fala, Segre. Um dado de complemento. Só rapidinho, claro. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, eu espero vocês daqui a pouco. Seguimos aqui na TV e no YouTube. Pode colocar. E rápido, já meia hora, passou muito rápido. Pois é. Mas um dado importante para complementar. Quando você é brasileiro e está no exterior para voltar aqui, nessa época agora, quando o presidente voltou, não era mais preciso mostrar o passaporte. Sim. Não precisava mais. Então não era necessário que alterasse absolutamente nada. Eu quero saber de vocês também como é que vocês enxergam a prisão, porque a gente está falando muito desses assistentes, né? Esses auxiliares do núcleo duro de Jair Bolsonaro, entre eles o próprio Mauro Cid. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem essas prisões e se elas seriam necessárias em se tratando de pessoas que estão muito próximas de Jair Bolsonaro, que têm residência fixa e que estariam à disposição da justiça. Olha, Evandro, prisão preventiva, ela ocorre quando existe a possibilidade de uma grave ameaça a uma testemunha, a destruição de provas, obstrução de justiça. Não me parece que é o caso aí. Essas pessoas nem estão mais no governo, enfim. Então, acho que esta prisão preventiva, ao meu ver, com informações até agora, ela foi exagerada. Como é que você vê, hein, Fábio Piperno? Porque a defesa de Jair Bolsonaro, ela chamou esta operação, e eu vou trazer até as palavras aqui que foram usadas pela defesa, arbitrária e precipitada. Como é que você vê? Bom, em relação à destruição de provas, eu suspeito e muito desse grupo, até porque algumas dessas pessoas, inclusive o tenente-coronel Cid, as pessoas são investigadas até por outras acusações, inclusive pelo 8 de janeiro e, no caso do Cid, pelo escândalo das joias. Como é que você vê essas prisões, Gustavo Segre? Eu não me aventuro a opinar sobre determinações judiciais, eu não entendo do assunto. Me parece que se a justiça interpreta que pode correr o risco, é válida, mas não é uma questão exagerada. Se eu não estou mal lembrado, tem uma prisão temporária, que é por uma quantidade de dias baixa, 5 dias, se não estou errado, e a provisória, que já é de prazo mais alongado. Não me parece uma justificativa de uma prisão tão complexa. Mas se a justiça determina isso, eu não me sinto capacitado para dizer que está errado ou está certo. Jair Bolsonaro conversou com a imprensa hoje pela manhã, depois conversou exclusivamente com o Pânico aqui na Jovem Pan, mas ele não foi ouvido diretamente pela Polícia Federal porque, segundo informações da defesa,
está trabalhando com sua equipe para entender de que forma ou encontrar a melhor forma para lidar com essa operação da Polícia Federal. Mas muito se discutia quando Jair Bolsonaro estava deixando o poder se haveria uma possibilidade de prisão do ex-presidente pelas várias questões pelas quais ele é investigado neste momento. Esta operação da Polícia Federal, ela traz de certa forma essa visualização de uma prisão de volta para o campo do debate? Quero saber de você, Gani. Então, se ficar comprovado que houve uma alteração no sistema a pedido do Jair Bolsonaro, aí me parece que a lei abre essa possibilidade, né? Mas, de novo, né, se isso ficar comprovado, por enquanto a gente está ainda no campo das hipóteses, né? Das investigações. Das investigações. Fábio Piperno. Complementando o que o Alan disse, e é correto isso, existe uma segunda possibilidade, né, de que, de fato, tenha havido, aliás, o que foi, inclusive, dito hoje, né, que essas suspeitas de que teriam ocorrido mudanças alterações das informações que depois foram desfeitas. A questão a outra dúvida é saber se isso foi feito ou não a mando do presidente Bolsonaro. Gustavo Segré. Por último, me parece que não é o caso de suspeitar para que o ex-presidente Bolsonaro seja preso, e com uma análise política que até agora não tocamos, todas essas questões de ataques que os simpatizantes do Bolsonaro possam enxergar como ataque com índole político, se não tiver o efeito jurídico buscado por quem está investigando, ou seja, conseguir uma investigação, colocar o Bolsonaro nessa investigação e determinar perante um processo judicial que ele tem responsabilidade, isso é uma questão de cuidado para o atual governo para não trazer o Bolsonaro forte como oposição. Olha só, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que qualquer novidade sobre esse assunto a gente vai trazer e debater aqui no 3 em 1, mas a gente precisa aproveitar esse pouquinho tempo que a gente tem pela frente para discutir outros assuntos, porque essa semana está bastante intensa, né? E é apenas quarta-feira, vamos colocar assim. Tem mais pela frente. Parece que tem 3 meses. Parece que tem 3 meses essa semana, em 3 dias. Olha só, PL das fake news. A gente vai falar disso agora. Depois da novela de ontem, que terminou inclusive no adiamento da votação, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse que uma proposta mais consistente deva ficar pronta em cerca de 2 semanas. E o relator aponta que o ponto mais crítico desse projeto é o que trata da responsabilidade sobre a fiscalização dessa lei. Tanto debatemos sobre PL das fake news, ou também apelidada de PL da censura ontem, e ela foi tirada da pauta. Essa expectativa de vocês se cumpriu, então, e eu gostaria de entender por quê. Gustavo Segré. Eu mencionei a possibilidade de que seja retirada e que volte para uma comissão, porque não tinha o argumento forte. O governo não ia se aventurar a ir numa votação e perder a votação, e muito provavelmente seja aproveitado isso para definir as questões que não estavam definidas. Por exemplo, o que é considerado fake news e o que não é. E como isso pode interagir em função de algum órgão que subjetivamente possa determinar se isso é válido ou não, por uma opinião pessoal de quem está comandando esse órgão. Então me parece sábio que seja retirada a pauta. Eu acho que a oposição estava mais ansiosa por tratá-la, para que o governo perdesse essa votação. Isso ia deixar muito debilitado a posição governamental. Então, me parece lógico que seja tirado e que volte agora, ou para a comissão, ou para, eventualmente, uma questão de análise mais, sobretudo, dos grupos aí opositores. Perno, você acha que já houve uma vitória da oposição pelo simples fato desse projeto ser retirado da pauta? Eu acho que a oposição, pelo menos uma parte dela, fez sim uma demonstração de força, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, era uma questão também que foge um pouco de outros temas programáticos com os quais talvez o governo não encontre a mesma dificuldade. Nesse caso, por exemplo, envolveu-se até o lobby religioso, o lobby da bancada evangélica, principalmente, porque ela entendia que, inclusive, o projeto pode lhes trazer algum tipo de censura, né? A gente citou aqui casos, inclusive, de deputados que fizeram campanha destacando até mesmo supostos trechos da Bíblia que poderiam receber algum tipo de veto. Chegou-se, então, até esse detalhe fino. De qualquer forma, também,
esse prazo de 2 semanas vai dar mais tempo para o governo fazer algo sobre o qual ele é muito criticado, que é a questão da distribuição de cargos. O varejo certamente se valorizou agora, porque muitos partidos, inclusive os republicanos, criticam o governo porque acham que o governo não tem sido ágil na distribuição de cargos e emendas. Fiquemos atentos em relação ao que vai acontecer nessas 2 próximas semanas. Foi lobby que tirou esse projeto da pauta, Langani? Olha, foi uma grande pressão da opinião pública. Eu só lamento que o projeto não tenha sido enterrado. Então, infelizmente, ele saiu da pauta e aí mora o risco. Mora o risco porque ele pode voltar justamente quando a pressão da opinião pública abaixar. Talvez foi até estratégico. Veja que há 2, 3 dias era urgente essa votação. O próprio relator, o Orlando Silva, dizia isso. E, de repente, não precisamos discutir mais, passar pelas comissões. Mas contradição no Brasil, já dizia o Tim Maia, que aqui é o país onde o traficante cheira, a prostituta se apaixona e o cafetão tem ciúmes. E um relator de um partido comunista trata de liberdade de expressão, porque fake news é uma palavra escorregadia. Tudo vira fake news, até opinião ruim, por mais que ela seja ruim, mas num sistema democrático ela deve existir. E aí eu coloco ela como fake news. E isso a gente sabe que é o gatilho para a censura. E só para finalizar, eu lamento que colegas jornalistas ficaram tristes, né, com a não votação, porque estavam torcendo pelo projeto, e lamento mais ainda que muitos pediam a judicialização, quer dizer, uma matéria tipicamente do Congresso Nacional pedindo a interferência do Poder Judiciário nessa matéria. O conceito de democracia no Brasil se esfacelou. Piperno, vi um olhar intrigante ou intrigado seu. Eu depois quero também. Para Gani. Por quê? Não, primeiro que tem que ser uma matéria do Congresso, ponto. O Congresso que tem que resolver, ou aprova ou não, e fim de conversa. E eu quero entender de você também se uma urgência deixou de ser urgente. Não, tinha urgência. Veja, um negócio que tem sido discutido e foi aprovado no Senado em 2021. Então tinha uma urgência. E por que foi retirado da pauta, então? Porque isso é um eufemismo. Porque foi um recurso estratégico de quem viu que o projeto corria riscos. Claro. É um eufemismo. Quer dizer, agora, aqui no Brasil, de fato, há uma coisa, há uma subversão da ordem de algumas coisas. Por exemplo, no ano passado, em setembro do ano passado, até chamei várias vezes atenção para isso, a jornalista Juliana Dalpiva lançou um livro chamado O Negócio do Jair, que conta lá como é que o Bolsonaro apareceu, como é que foi acumulando patrimônio e tal, enfim. Eu até já publiquei isso em rede social um monte de vezes, aí vem aquele enxame de críticas que vocês se acostumaram a ver nos últimos tempos. Mas eu te defendi. Você é um cavaleiro, é verdade. Mas toda vez que eu publico isso, bom, a gente sabe por quê, né? Então, enfim, a Bolsolândia, aí eu falo tudo jóia, Bolsolândia, eles ficam mais bravos ainda. Mas ele cutuca. Você me chamou a atenção para isso. Mas aí a Juliana, então, publicou esse livro. Muito bem. Quando chegou outubro, mês da eleição, era ela autora de uma matéria que seria publicada no portal UOL, que falava sobre os vários imóveis que o Bolsonaro comprou lá, enfim, a família comprou com dinheiro vivo. O que aconteceu? Eles foram para a justiça para suspender a publicação disso, como também usaram e abusaram do uso da Lei de Segurança Nacional para tentar calar muitas críticas. Eu até citei ontem aqui o outdoor lá, Bolsonaro não vale um piqui ruído. Usaram a lei de Segurança Nacional para isso. Mas, quando se trata aí do mundo livre, do esgoto livre, das redes sociais, somos defensores das liberdades. Eu adorei a fala do Alan. Como era? Peraí, a prostituta tem ciúme. O Tim Maia, né? Tim Maia. Você canta tão bem quanto ele, né? Obrigado. Infelizmente. Que puxação. Mas ele dizia que o traficante no Brasil, ele cheira a prostituta, se apaixona e o cafetão tem ciúme. Vou agregar 2.
Bora. A justiça devolve o helicóptero para o traficante, Boa. pega o celular do ex-presidente, só falta que o poste faça xixi no cachorro. Eu vi uma análise muito interessante hoje também de que essa retirada do projeto foi inclusive um teste feito pelo próprio Arthur Lira para mostrar que o governo federal neste momento não está com poder algum ali, porque se tivesse, de fato, a proposta poderia ser votada. Então Lira colocou, olha, já estou aqui simbolizando para você que aqui você vai precisar de mim. Vocês enxergam dessa forma também? É possível. Veja, a gente está lidando, a gente está tratando de grandes jogadores. E de grandes jogadores que sabem blefar muito bem. Um presidente que é presidente pela terceira vez. O Arthur Lira, que é presidente da Câmara reeleito. Aliás, reeleito com votação recorde. A gente tem partidos que ora estão na oposição, ora tentam uma boquinha no governo. Republicanos é um caso típico. Aliás, a maior parte da bancada votou a favor do projeto da semana passada e agora parece que tiveram que recuar. Então, há grande parte desses partidos supostamente oposicionistas que estão de olho em cargos e verbas. Porque qual é o partido de fato oposicionista? Eu enxergo dois. O Novo, que tem 3 parlamentares, e a maior parte, enfim, a maior parte do PL. E acima é um governo de espera, lá uns 20, 30 votos. Só todos os outros são negociáveis. Segredo. O Arthur Lira já tinha avisado para o Lula, dizendo aqui não vai ter força para passar projeto importante. E esse era muito importante para o governo. Agora, Lira não poderia ter voltado à urgência também da avaliação do arcabouço fiscal para se começar por um projeto que tinha mais previsão ou possibilidade de aprovação do que a PL das fake news, que gera tamanho ou tamanha discussão sobre isso? Aí tem que ser mosca, né? Para ver numa reunião entre o presidente Lula e Arthur Lira qual é a prioridade da urgência. Tem urgência e tem muita urgência. Exatamente. E tem a urgência da urgência. Então vai saber o que o Lula pediu. E aí provavelmente o Arthur Lira falou, presidente, não vai passar. Não, vai lá, manda que a gente articula, como o Piperno fala, tem cargo para aqui. Ontem saiu que tinha sido aprovado 10 bi de orçamento complementar em função dessa negociação. Então, é uma questão que o PT faz muito bem. Reparte cargo, reparte dinheiro, não foi suficiente. Fala, Piperno. Não foi o PT que criou o orçamento secreto, mas ele também não vai enterrar isso aí. Criou um mensalão, né? Veja, então, mais sofisticado. Mas se a gente comparar com o orçamento secreto, era dinheiro de pinga. Agora, de qualquer forma, um é ilegal, o outro não, né? Tanto foi ilegal. Um pode ser imoral, agora o outro é ilegal, deu cadeia, né? O pessoal foi em cana. O mensalão foi tão ilegal que teve gente presa. Então, gente condenada pelo STF. Esse é o meu ponto. Isso aí. Mesmo é isso aí. Envolvendo menos grana. Pior que o orçamento secreto. Não é que é pior. É que também os padrões, porque o orçamento secreto envolveu mais grana que o mensalão. Agora, tem também uma outra questão. O grande jogador, ele pode quebrar o adversário, mas ele não vai quebrar a banca. O grande jogador, como o Lira, como o próprio Lula, eles podem derrubar uma votação como essa. Mas, assim, se esse projeto for rejeitado, isso não vai afundar o governo. O que afundaria o governo, por exemplo, é rejeitar o arcabouço fiscal. Então, para esse, eles vão fazer acordo. Tenho certeza. Mais dinheiro. É lógico. Até porque também mexe com o dinheiro do povo. Se quebra, se não aprova o orçamento, quebra o país. Dinheiro e não carro. Quebrar o país. Ministério já não está resolvendo mais problema. Quebrar o país, você não pode quebrar. Gane. Evandro, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que foi de outras pautas, que são muito mais prioritárias do que esse projeto aí, chame como quiser, fake news, projeto, né, da censura. Você tem pautas prioritárias no país, pautas de segurança pública. A criminalidade aumentou a olhos vistos. Você tem uma outra pauta, aumentou invasões no campo pelo MST. Você tem uma outra pauta gravíssima, revogação de parte do marco do saneamento, que prejudica principalmente a população mais pobre. 38% do estado da Bahia apenas tem total acesso à rede de água e esgoto. 62% não tem. É um estado... essas pessoas estão em condições aí subhumanas, miseráveis. Então vamos discutir essas pautas. Arcabouço fiscal, que tem impacto
no mercado de juros, que tem impacto na atividade econômica, que tem impacto no emprego. Aí, não, vamos discutir fake news, que é o mote para a censura. Isso não é prioritário no país. Gani, eu quero aproveitar que você falou sobre MST, porque o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse hoje que invasões de terra dificultam o processo de reforma agrária. Durante a audiência da Câmara Federal, Fávaro declarou que invadir terras não faz sentido em um governo com diálogo com movimentos sociais, e temos aí imagens de integrantes do Movimento Sem Terra. Ele participou da Comissão da Agropecuária ali na Câmara. Agora, Fávaro também tem articulação com outras autoridades que poderiam, então, fazer com que essa fala dele tivesse força na prática. Como é que vocês veem essa dualidade entre o que o Ministério da Agricultura ou o ministro da Agricultura está dizendo em relação ao MST e entre o que é feito pelo governo federal em relação ao movimento? Gani. Tem duas hipóteses. Uma hipótese é para o agronegócio. Então, o ministro faz aquele discurso que agrada o agronegócio. Seria um aceno. Um aceno aqui, mas as relações com o MST do governo continuam, né? Então, é algo meio dialético. Você tem essa hipótese. Uma outra hipótese é que, de fato, o ministro é um estranho no ninho. E aí ele não concorda com a orientação do PT, a orientação do governo, essas ligações do governo com o MST, e ele está rompendo com isso. Se essa segunda hipótese ela for verdadeira, aí pode ser até que o ministro saia do seu cargo. Segré. Eu cada vez que escuto o ministro, gosto mais dele. Estou perto do amor quase. Eu estou emocionado. Mas eu acho que aí pode acontecer a seguinte questão. Para o ministro, o MST e o governo estão dialogando. Mas para o MST, pode considerar que o governo está enrolando. Que diga, olha, dialogar não é o suficiente. O que a gente quer é isso. Pode me dar? Não, então não é diálogo. Você está demorando qualquer questão que eu possa pedir. E aí é uma questão em que o poder do ministro terá que prevalecer pelo poder do MST. Porque claramente o governo do PT está mais perto do MST que do governo do ministro Fávaro. Piperno, quero ouvir você para a gente poder arrematar esse assunto e voltar com a operação hoje contra Jair Bolsonaro e outras 6 pessoas, porque a gente tem mais informações aqui. Fala aí. O Segré está desenvolvendo quase que um amor platônico pelo ministro Fávaro, né? Agora, é verdade. De fato, eu concordo com muito do que você falou, porque o timing do governo é muito diferente daquele do MST. O MST quer tudo para ontem e sob pressão. O governo sabe que ele não pode ceder. O governo vai precisar, repito isso toda hora, vai precisar dos votos, ou pelo menos de parte dos votos da bancada do agronegócio para aprovar, por exemplo, a reforma tributária, porque a reforma tributária vai impactar o agronegócio mais em cheio. Então o governo precisa negociar com eles. Como é que o governo vai agora abraçar o MST dependendo disso na frente? E outra coisa, já falei que o MST comete muitos erros de estratégia. Uma das coisas, já falei de algumas coisas que poderiam ser feitas outro dia, mas um outro tipo de argumentação que o MST poderia usar era exatamente apontar para o governo, quem sabe lá na rua, em frente a algumas propriedades aqui do estado de São Paulo, que são terras devolutas e que estão perto de passar as mãos dos invasores com descontos aí de pai para filho. Pessoal, 5h52, eu quero trazer mais informações sobre a operação hoje que fez apreensão e busca na casa de Jair Bolsonaro. Resultou também na prisão de 6 pessoas aliadas de Jair Bolsonaro, 3 delas do núcleo duro, né, assistentes diretos de Jair Bolsonaro. Jovem Pan, inclusive, tem lá no nosso site, você pode acompanhar, uma informação que Moraes fala em associação criminosa em decisão que autoriza a prisão de Mauro Cid. Nesse documento que foi obtido pela Jovem Pan, o ministro do STF diz que há fortes indícios de que ex-ajudante de ordens e outros 5 praticaram ao menos 6 crimes e, por isso, houve a decisão destas prisões e, mais do que isso, busca e a apreensão na casa de Jair Bolsonaro com a apreensão de seu aparelho celular, porque, segundo a Polícia Federal, ele saberia de todo esse esquema que foi montado para fraudar dados no esquema do SUS para emissão de certificados de vacinação.
Como é que vocês veem mais essa informação que está lá no nosso site, viu, pessoal, da Jovem Pan, e que também agora é trazida à tona pelo ministro Alexandre de Moraes? Segré. Eu não consigo entender, e aí talvez Alan possa ajudar, por que o Superior Tribunal Federal está participando quando, em função das pessoas que estão participando, não tem ninguém com foro privilegiado, pelo menos é o que mostram as notícias. Isso seria uma coisa, não para questionar, apenas para entender por quê. E nesse caso em particular, o STF está involucrado nessa investigação pontualmente. Mas para fazer uma acusação dessas, ou tem realmente alguma prova que justifique determinada e tão grave acusação contra o Jair Bolsonaro, ou pode estar jogando politicamente com fogo, porque fazer uma acusação dessa levianamente pode colocar um Jair Bolsonaro que diga, vocês estão vendo, estão me dando porrada de tudo quanto é lado, mas eu estou aqui, seguro as pontas. E, de novo, conhecendo a forma de expressar do ex-presidente Jair Bolsonaro, imagine que ele colocou em risco qualquer estratégia jurídica ao falar, por exemplo, no Pânico hoje. Porque ele falou o que ele sentia. E pode estar de acordo ou desacordo, mas dá para sentir quando a pessoa está falando a verdade. E eu senti isso quando vi o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma situação de risco, politicamente falando, uma acusação tão grave contra uma figura como Jair Bolsonaro. Alan Gani, a associação criminosa é a fala do Supremo Tribunal Federal em relação a esta operação que resultou na prisão de 6 pessoas. Então, quais são esses indícios? Então tem essa fala dos fortes indícios, mas quais são esses indícios para justificar essas prisões? Novamente, uma prisão preventiva, eu estou prendendo porque a pessoa pode representar um grave risco, uma grave ameaça, ou uma testemunha, obstrução de justiça, ou destruição de provas, algo nesse sentido. Então, a gente precisa entender quais são esses indícios. Por enquanto, me parece que foi uma medida exagerada. Fábio Piperno. Olha, eu estou lendo um texto aqui, publicado por um portal que fala: a Polícia Federal afirma que certificados de vacinação contra a Covid-19 foram emitidos pelo usuário do ex-presidente Jair Bolsonaro no aplicativo Conect SUS. Depois, as informações constam no relatório da PF, que serve como base para a investigação. E aí, indo adiante, segundo as informações da PF, em 21 de dezembro do ano passado, foram incluídas informações... E aí, por fim, 6 dias depois, em 27 de dezembro, às 20h59, ou seja, tudo isso foi rastreado. Os dados foram excluídos do sistema pela servidora Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, sob alegação de erro. Então, que houve uma movimentação pelo rastreamento disso me parece evidente. A questão é, quem foi que ordenou isso? E a quem interessa esse tipo de ação. Agora, eu queria entender de vocês, como é que vocês veem essa tática, ou que está sendo montado pela defesa de Jair Bolsonaro, de, neste momento, não colocar o presidente se pronunciando, ou tentando formar algo que dê mais robustez numa fala próxima, se é que isso vai acontecer. Isso traz mais confiança ou desconfiança sobre esse tema, Gani? Olha, Evandro, eu acho que é um direito, né? Você tem esse direito, a vítima, né, a suposta, aliás, o suposto suspeito, né? Ele pode permanecer calado, então há esse direito e ele está usando desse direito, né? Até porque eu acho que o Segré tocou num ponto importante. Numa hora dessa, sobre alta emoção, e o Bolsonaro muitas vezes peca pela sua comunicação, isso pode o comprometer. Então, acho que é uma estratégia jurídica correta. Gustavo Segré. Eu não conheço pessoalmente Jair Bolsonaro, mas eu imagino que deve estar falando com os advogados. Eu quero ir declarar e terminar com tudo isso, e pronto, final e tudo. E os advogados, com lógica, devem dizer, não, temos que ver o que tem nos autos para ver qual é a acusação, suspeita, enfim, para programar uma defesa jurídica, não emocional, me parece. Piperno. Bom, já pensou ele dizendo lá para os advogados, qualquer dúvida eu falo que eu tomei morfina. Mas eu acho que o fundamental é, de fato, como isso já foi rastreado, é saber quem foi o responsável pelo rastreamento. E essa funcionária, eu acho que ela é a bola da vez, ou seja, não estou a acusando de ter
realizado isso por iniciativa dela, mas que ela deve explicações me parece óbvio. Sobre a apreensão do aparelho de Jair Bolsonaro, hoje debatemos inclusive aqui na Jovem Pan com especialistas no assunto se haveria a possibilidade, por exemplo, de a partir da análise dos dados do aparelho se descobrir outras questões que levem a outras investigações. Vocês acreditam que isso seja possível? Olha, Evandro, talvez seja essa a possibilidade. Eu entendo que essa medida da apreensão do aparelho de celular dele é extrema e talvez tenha essa finalidade, né? Justamente tentar descobrir outra coisa. É impressionante como o roteiro no Brasil segue à risca o roteiro americano, né? Desde a invasão ao Congresso, depois todo esse aparato estatal, essa máquina do Estado que foi para cima do Trump também, busca apreensão, e agora com o Bolsonaro, impressionante como o roteiro é parecido. Temos mais 30 segundos, 15 para você, Segré. Não, eu vejo que é muito provável, ninguém está obrigado, por exemplo, a senha do celular do Bolsonaro, ninguém está obrigado a aportar provas em contra, mas de qualquer maneira me parece que toda a sociedade brasileira merece uma explicação de tudo o que está acontecendo. Piperno, 10 segundos. Gostaria muito de ter acesso a esse celular também, deve ter coisa do Arco da Velha por lá. Companheiros, muito obrigado pelo debate hoje, pela conversa, foi um prazer tê-los aqui e eu já vou passando diretamente para os Pingos nos Is com o Vitor Brown, que segue nessa cobertura aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.